Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aí mais um radar da semana, hoje dia 4/12, começando aí mais um vídeo, né? Hoje não vai ser em formato de live, vou tentar deixar em um tempo um pouco mais curto, algo próximo a 20, 25 minutos. E aí, na descrição do vídeo vai ficar indexado o tempo exato que eu abordei cada um dos ativos, tá bem? Então, antes de tudo aí, vou começar com um disclaimer, não sou analista de valores imobiliários, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Compartilhando a tela aí com vocês. A gente tem aí na tela o Ibov fechou a semana aí bem, né? Fechou a semana com uma alta de quase 3%, se segurou aqui onde se encontra a média de 200 e teve esse movimento esperado de repique, né? No gráfico do semanal a gente não muda a tendência, por enquanto ainda sim tendência de baixa está sendo vigente, a gente está segurando nessa zona de topo que foi rompida e caso venha perder aí a média de 200, suporte que a gente tem aqui na região de 53 mil pontos. Porém, quando a gente olha o gráfico diário, aquela visão que eu tinha compartilhado com vocês semana passada de uma possível cunha está tentando se concretizar, né? A gente conseguiu fechar aqui acima dessa linha de referência, porém com uma sombra superior muito longa. Então, assim, essa sombra acaba me deixando um pouco mais desconfortável, mas caso a gente faça um movimento de recuo, se segurando nessa região daqui, para sim voltar a fazer novos topos e fundos ascendentes, eu fico mais interessado na ponta compradora. Por enquanto, a média de 50, que é essa laranja aqui, vai servir como barreira imediata em resistência muito forte, né? Para voltar a ter um viés comprador relevante, eu gostaria que a gente voltasse para cima de 107, 108 mil pontos. Acima dessa região aqui, marcando fundo, eu fico interessado na ponta compradora. Passando aí para os juros arrefeceu, né? Fez o movimento esperado que a gente tinha comentado na semana passada, pivôzinho de baixa, fechou o gap aqui, né? Esse gap deixado nos 10,90 e agora está apontando para essa região de suporte aqui dos 10,76. Então, assim, deixa eu traçar o alvo desse pivô aqui. Alvo clássico fica ali nos 10,28. Alvo alternado aí já foi atingido. Então, eu gosto de utilizar esse alvo clássico aqui. E tem sim espaço para vir buscar essa região. Seria essa zona de topo aqui, né? Topo anterior ali deixado em setembro de 2021. Passando aí para SPX, corrige forte. Deixa eu dar uma olhada no gráfico semanal. Semana aí fecha com queda de mais de 1,22%, né? Volumaço gigante, como a gente dá para ver aqui. E ainda dentro aqui desse canal de alta, né? Então a gente está segurando essa média branca, que seria a média de 21. E só teria um viés mais vendedor aqui, um viés mais corretivo, caso a gente viesse a perder essa média aqui. Por enquanto, está se segurando nessa zona de topo rompida. E nada que vá mudar no curtíssimo prazo a tendência vigente de alta, né? Fez um triângulo ascendente, divergência de baixa no IFR, rompeu e está segurando essa região aqui. Caso venha perder, aí sim a gente abre espaço para umas correções mais fortes para vir para essa região aqui dos 4.300 pontos, que é fundo ali deixado em setembro e também onde se encontra a média de 200. DXY rompeu forte, né? Essa semana aí fechou com outro candle de indecisão, praticamente no 0 a 0. E por enquanto a gente vê aqui um possível pivô de alta. Caso a gente venha conseguir romper essa região de topo aqui, para vir buscar novas máximas. E caso a gente venha perder aqui esses fundos e a média de 21, abre-se espaço para uma correção um pouco mais contundente, tendo suporte imediato ali nos 94,650, onde se encontra ali a zona de topo anterior rompida e também a média de 50. Dólar futuro semanal a gente fecha com 1,74%, né? Tá nessa região de topo que eu venho comentando com vocês, 5.700, 5.800 é bem interessante aí como resistência. E no gráfico diário a gente está segurando nessa região, né? Eu gostaria que a gente rompesse essas máximas para sim ver o dólar mais para cima. Então, assim, por enquanto tá apontando para cima, né? Gráfico diário, gráfico semanal. E eu só mudaria o viés para baixo caso a gente viesse a perder aqui essas médias aqui de 50 e de 21, e assim abriria espaço para uma correção maior, dado que a gente teria um possível fundo duplo ativado caso viesse a perder aqui os 5.406. Então, esse cenário aqui para o dólar é o que eu estou tendo para hoje. Brent, falando aí um pouco mais das commodities, não fez nenhum movimento de repique que esperávamos, né, quando perdeu esse canalzinho aqui. Desceu forte, perdeu a média de 200, perdeu todas as médias possíveis e agora está se segurando aqui nessa zona de suporte, nos 64,80, né? A mínima aqui deixada no pregão do dia 2
foi ali nos 65 e 79. Então sim, deu um esticado o Brent, né? Tem espaço para um repique natural, mas nada que vai mudar a tendência de curtíssimo prazo aí de baixa para alta. No gráfico semanal, a gente se encontrou aí na média de 50 e por enquanto nenhum sinal de reversão. Acredito que tem sim espaço para continuar as correções. Boi gordo deixou esse candle aqui amplo, né, e um candle bem baixista. Rompeu, violou no caso, né, esses topos aqui anteriores, devolveu tudo e fechou em queda ainda num pregão, deixa eu ver, no pregão dessa semana. Então fechou aí com queda de 1,27%. E a perda dessa semana aqui sinaliza um movimento corretivo, né, para a gente vir buscar a região de médias. Essa região aqui, nos 300, 304, acredito que seja algo interessante para a ponta compradora. Por enquanto, acredito sim que tem espaço para correção no curtíssimo prazo, dado que a gente teve esse movimento de alta muito forte. Dando uma olhadinha aí em milho fechou a semana bem, né, alta de quase 5%, rompe o topo anterior, ativa 9,1 de compra e por enquanto está andando aí, né, média de 50 ainda ascendente, provavelmente vai lateralizar um pouco, corrigir para a gente começar a ver a média de 21 virando para cima também. E aí, como resistência imediata, a gente tem essa zona de 94,70, 95 e depois ali topo deixado na zona de 103 e 47. Gráfico diário aí, média de 200 vai servir como barreira, né? E para procurar novas oportunidades na ponta compradora, eu acredito que um recuo até a média de 9, deixando uma melhor relação risco-retorno aí seja interessante para essa commodity. Falando aí do café, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário, fez um movimento corretivo, né? Que tinha deixado aqui desenhado, mas ainda fechou a semana bem. Ele fez essa queda aqui, devolveu boa parte aí e fechou a semana praticamente no 0 a 0, né, com alta de 0,11 aí. Então assim, caso a gente venha romper essa região de topo, abre espaço para novas quedas, para novas altas, ativando aí stops de possíveis vendidos que tenham feito operações nessa região, né. Eu gosto de comprar, caso a gente venha corrigir mais, nessa região de topo aqui que foi rompida nos 254,90. Falando aí de cripto, hoje eu não vou abordar várias criptos, né? Deixa eu dar até uma passadinha aqui para vocês verem. Essa aqui é uma lista que eu peguei da Binance. E quando você olha todas as criptos, todas elas derreteram essa madrugada. E é exatamente isso que eu vou comentar um pouco com vocês aí, em referente a Bitcoin e também Ethereum, né? Bitcoin fez esse movimento de queda, eu gosto de projetar esse alvo aqui de forma clássica, deixa eu até mudar isso aqui. Fez esse movimento de queda, né? Tava bem feio o movimento que estava acontecendo, divergência de baixa, recuou, média de 21 não estava conseguindo virar, estava sentindo ela como barreira muito forte, perdeu aqui, né? Essa linha de tendência de alta e aí derreteu forte, né? A média de 200 vai servir aqui como suporte imediato. Confesso para vocês que eu tenho algumas ordens de compra nessa região aqui dos 48 e 200, 53, que tínhamos comentado aí há algumas semanas, né? Hoje eu acabei acordando e já pegando um pouco mais aqui nessa região dos 46, 47. Acredito sim, o alvo do pivô foi atingido, né, praticamente. Não, na verdade foi sim. 42 mil dólares é a mínima aqui desse candle. E caso a gente venha fazer repiques aí até média de 9, são oportunidades aí para vender. E voltar a ter num curtíssimo prazo essa tendência de baixa, né? No gráfico semanal a gente vê apenas um recuo até a média de 50, até a média de 21, então acredito que essa zona aqui dos 46, 47, se conseguir menor ainda, 42, são ótimas oportunidades de compra aí para quem acredita na cripto para longo prazo, né? Eu sou um desses e estou sempre aportando aí nessa região, acredito que se corrigir mais eu aumentarei a posição na minha carteira. Ethereum, deixa eu corrigir aqui. Ethereum faz um movimento parecido, né? Tá com a semana aí em queda de praticamente 10%. Só hoje aí é uma queda de mais de 8%, né? Então assim, deixa eu dar uma olhadinha no gráfico diário, que para hoje vai ser mais relevante. Então assim, eu tinha comentado no canal Master AT que a gente só ficaria interessado na ponta compradora aqui caso ele se mantesse acima da média de 21 e mostrasse reação por parte dos compradores. Esse cenário não aconteceu, a gente perde essa região aqui de fundo. E por enquanto ainda não fechou o candle, né? Mas teve essa violação. Então, caso a gente feche aqui e faça recusa até a média de 9, são oportunidades de venda aí para a gente ver buscar o alvo desse movimento aqui para baixo, que seria aí dá para ter uma leitura de um pivô, um topo duplo, se você considerar essa mesma região aqui, que dá alvo ali na região onde a gente se encontra ali a média de 200, né? No 3.168. Acredito que por ali seja sim uma boa oportunidade de compra.
Acabei fazendo algumas mãos aqui nessa região dos 3.600. E acredito muito aí em Ethereum e Bitcoin para longo prazo, né? Para quem continua acreditando nas criptos, essa aqui é uma Black Friday atrasada, né? Conseguiu uma promoção bem melhor. Então vamos dar uma passadinha aí por fim, um pouco mais de 10 minutos já, dar uma passadinha aí em alguns papéis que acabei encontrando oportunidades dentro da nossa bolsa. Então vamos lá, banco do BBSE, desculpa, gráfico semanal, vou abordar aqui com vocês esses gráficos. No time frame semanal, né? A gente fez esse forte movimento de alta, sentiu aqui a média de 50 e agora está fazendo um recuo natural. No gráfico semanal, a gente ainda está em mudança de tendência de alta, né? A tentativa para mudar esse viés. A gente tem uma LTB aqui, foi rompida e agora está voltando para fazer pullback, para testar essa zona aí rompida, né? Então assim, caso a gente consiga superar a máxima dessa semana aqui, que fica ali nos 21,85, sinaliza aí uma continuação do movimento de alta. Para quem gosta de antecipar pivôs, aqui seria uma entrada interessante, que seria aqui um PC de compra, né? Stop na região de mínima, start na máxima, para a gente vir buscar aí um possível movimento de alta, que seria toda essa pernada aqui para cima, projetada do rompimento. A gente tem alvo ali nos 28,82, zona aqui de topo deixado em dezembro de 2020. Braskem teve uma mudança de cenário, né? A gente tinha um ombro, cabeça, ombro aqui invertido. Na verdade, um ombro, cabeça, ombro. Foi ativado na perda dessa região aqui de 52,80. Recuou bem, média de 50 que serviu como suporte, né? E essa semana aí teve um volume bem acima da média. O dobro, né? O dobro da média. Volta a virar média de 9 para cima aí e tem um novo ponto de compra armado. Se a gente romper essa máxima daqui, sinaliza que a gente pode ter uma continuação do movimento de alta, né? Olhando para longuíssimo prazo aqui em Braskem, gráfico mensal, exato, teria aqui um 9,4 de compra. E acredito que sim, a gente pode frustrar o movimento dos vendedores, né? Quando a gente romper essa região, dado que acionaria o stop, né? Frustraria o movimento de ombro, cabeça a ombro, e aí a gente poderia ter uma correria para cima. Então acredito que Braskem vale a pena ficar de olho aí, principalmente no gráfico diário, que recusa até a média de 9. Quando a gente olha aqui nesse cenário aqui, recusa até a média de 9, são oportunidades de compra, dado que a gente já teve um pivôzinho de alta. Card eu vejo aqui um trade contra a tendência, né? A gente está em região de sobrevenda nos 24 IFR, terceira semana aí consecutiva fechando abaixo da banda inferior de Bollinger, e a gente encontraria a média de 200 como suporte imediato, né? A gente vê que tocou nela e sim teve reação por parte dos compradores, deixando esse martelinho. Então, caso a gente venha superar a máxima do pregão dessa semana, sinaliza aí um possível movimento de correção, nada que vai mudar a tendência, mas que tem assim um repique até a média de 9, que seria aí uma distância considerável, né? Levando em consideração o rompimento da máxima, a gente teria aí um movimento próximo a 20% de alta. Login teve essa barra monstruosa aqui, né, no gráfico semanal, está se segurando nessa zona de topo, não corrige nos preços, apenas corrigindo no tempo, e aí deixa esse martelinho, né, na média de 9. Eu acredito sim que a gente, se tiver um movimento de alta por parte dos compradores nessa região daqui, eu fico interessado para a ponta compradora, para a gente vir buscar essa zona de topo deixada nos 26,46. Natura, também um trade contra a tendência. A gente vê que teve desde o topo aqui deixado em julho até agora, a gente teve uma queda aí aproximada de 59%. Quarta semana aí consecutiva fechando abaixo da banda inferior de Bollinger, e também nessa zona aqui de suporte, né? A gente tem sim espaço para cair mais, porém acho improvável esse movimento. A mínima aqui deixada no Corona Crise, na região dos 20,44, vai servir como suporte bem importante. Então assim, a gente esticou muito, tá 4 semanas fora da banda de Bollinger, e acredito sim que tem espaço para um repique natural. A gente consegue observar isso quando olha para o gráfico diário e vê uma deriva aqui, né? A gente vê que está caindo, mas está com um movimento bem cansado. Então, acredito que a gente rompendo essa região daqui, com o candle comprador bem interessante aqui, eu acho que para a ponta compradora fica interessante para a gente ver um repique inicialmente aqui até a zona da média de 21, onde fica ali os 31,68. Acredito que é uma operação bem interessante para ficar aí de olho. Petrobras, a gente rompe máximas já, essa região de topo daqui, rompe com volume, abre bandas, e no gráfico do TradingView, isso daí que eu estava vendo, ele tá fazendo máxima histórica, né? Eu tinha dado uma olhada no Profit, e no Profit, em relação aos ajustes por conta dos dividendos, ele ainda não tinha atingido. Então,
Essa é uma informação um pouco que não seja confiável, né, quando a gente olha assim. Mas sinal claro de compra aqui para a Petrobras. Para quem gosta de comprar rompimentos, o fechamento da semana aqui, no caso na sexta-feira, seria interessante, ou até mesmo na segunda-feira. Eu gosto de comprar recuos, então se a gente vier recuar aqui até a média de 9, essa zona aqui rompida, eu fico interessado na ponta compradora. Passando aí para Sequoia no gráfico semanal, a gente deixa aí um martelinho bem interessante, né? Um pico de volume que a gente nunca tinha visto antes, né? Volume histórico aqui no papel. Deixa esse martelinho, reage bem e deixa o 9.1 de compra armado no gráfico diário. Então, assim, nesses últimos 2 dias tiveram um volumaço e a gente pode considerar que pode ter sim algum movimento interessante de alta aí por vir, dado que os preços já antecipam tudo, né? Então, rompimento da máxima do pregão de sexta agora na segunda-feira sinaliza aí um possível movimento de alta, né? E aí a gente teria um stop abaixo dessas mínimas próximo a 18%. É um stop caro, não tem uma boa relação risco-retorno. Na verdade até tem, se você for buscar aqui a média de 50, né? Mas a média de 21 vai servir como barreira imediata para o papel. Cine, Cirela, né? Isso daqui? Não, Sim Proportional, deixa eu ver. Esse papel nunca tinha... Cirela Commercial Properties. Então, teve um movimento de alta bem interessante. Dá para ter uma leitura aqui de um 9.4, né, dando uma forçadinha. 9.4 de compra. Volumaço essa semana. E assim, média de 50, média de 21 já está apontando para cima. Média de 50, suporte imediato. E acredito sim que a gente tem espaço para novo movimento de alta aqui nesse papel. Se a gente projeta todo esse movimento aqui para cima, o fundo duplo, né, que foi ativado, alvo 1 atingido, alvo 2 e agora está apontando para o alvo 3, que fica ali na zona de 16,30, que é essa região de topo aqui que foi briga aqui deixado em junho de 2020. Então sim, acredito sim que tem espaço para um novo movimento de alta, mas eu esperaria recusa aqui até média de 9 no gráfico diário, como sempre venho falando com vocês. TRPL4, movimento parecido aí com o que a gente está vendo. Deixa eu apagar aqui. Que a gente está vendo aí em Petrobras. Deixa eu até fazer isso daqui para ficar mais claro. A gente estava acumulando aqui, né, nessa região e aí finalmente consegue romper com força o volume aí na média, né, praticamente. Eu gostaria que tivesse um volume um pouco maior, e quando a gente coloca a banda de Bollinger aqui, a gente vê que tem a abertura dela, né? Então aumenta a perspectiva, a probabilidade da gente ter um movimento de alta para vir buscar inicialmente aqui essa zona de topo deixado nos 25,59. Então no gráfico diário, deixa um chute star, recusa aí até a média de 9, deixa eu colocar ela para vocês. Recusa até a média de 9 aí, acredito que são oportunidades. Caso a gente venha segurar nessa zona de topo, média de 9 aí, mostrando reação por parte dos compradores, eu fico interessado para abrir a operação nesse papel. Movida, tô vendo aqui um PC de venda, né, que foi ativado essa semana, teve um recuo natural, mas por enquanto isso aqui está se caracterizando como um movimento de pullback dessa linha de tendência de alta aqui que foi perdida. Então, caso a gente venha perder a mínima dessa semana daqui, sinaliza uma possível continuação do movimento de queda para vir buscar inicialmente aí a média de 200, onde se encontra ali nos 13,58. E por fim aí, para finalizar nosso vídeo, SLCE agrícola, né, a gente tem aqui um pivô de baixo. O papel deu uma azedada. Tem aqui um pivôzinho, né? Dá para ter essa leitura. E eu vou fazer a projeção de todo esse movimento para baixo. Tem alvo ali nos 22,38. Alvo mais conservador, né? Sem ser muito otimista para ponta short, seria alvo ali na região dos 32,77. Acredito que aqui essa região aqui seja mais plausível que essa zona de topo aqui, né? Que foi deixada ali nos 31,42. Então acredito sim que tem continuação do movimento de queda. A gente está abrindo bandas, volume bem alto, né? E é uma zona de suporte. Então recusa até a média de 9 aí. Acredito que são oportunidades de venda para o papel. A gente está deixando aqui um 9,3 de venda armado, perdendo a mínima da semana, da última sexta-feira. Ativaria esse setup aí para a gente ver um possível movimento corretivo para o papel. Tá bem? Então por hoje é isso, finalizando o vídeo aqui com vocês, algo próximo aí a 20 minutos. Deixar um convite para quem ainda não conhece, conhecer a nossa plataforma, o TC, a maior comunidade de investidores da América Latina. Na descrição vou deixar um cupom de desconto aí para o nosso plano Master de 20%. Convido vocês aí também a me seguirem nas redes sociais, deixar aqui embaixo, Lucas de Assis com V no lugar do U, no Twitter, TC, Instagram, todas elas.
Então é isso. Vejo vocês aí na próxima semana e dentro do TC aí 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana, dentro do canal Master AT. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.